Boa noite. A Assembleia Legislativa aprova auxílio emergencial de R$ 2.500 para famílias atingidas pelas chuvas em Pernambuco. O dia foi marcado por transtornos provocados pela chuva na região metropolitana. Em Olinda, vários bairros ficaram com ruas cheias de água. No Recife, motoristas e pedestres também enfrentaram problemas. No bairro de Afogados, muita gente reclamou dos alagamentos e dos buracos. Moradores de uma comunidade no bairro do Ibura denunciam que em dias de chuva forte, água suja de canal invade casas e provoca prejuízos. A PAC renova alerta e coloca a região metropolitana e Zona da Mata em estado de atenção. Saiba os detalhes da previsão do tempo. Acidente no Hospital da Restauração. Parte do forro do teto do 7º andar desaba em meio à chuva forte que caía na capital. Tenente da reserva da Polícia Militar é morto durante assalto em Itambé, na Mata Norte. Bandidos levaram bolsa cheia de dinheiro. E o reforço na prevenção do câncer de colo de útero. Mulheres que trataram lesões graves podem se vacinar na rede pública do estado. A terça-feira começou com fortes chuvas na região metropolitana do Recife. Desde cedo, quem precisou sair de casa encontrou alagamentos, trânsito e transtornos. Uma das cidades mais prejudicadas foi Olinda. Mais de 40 milímetros de chuva em apenas 24 horas. A chuva caiu forte durante a madrugada e continuou ao longo da manhã em Olinda. A água tomou conta de ruas, complicou o trânsito e trouxe transtornos em vários pontos da cidade. Na Avenida Presidente Kennedy, em Peixinhos, motoristas reduziram a velocidade para conseguir passar pelo trecho alagado. Pedestres também enfrentaram dificuldade para caminhar pela área. Esse morador protestou contra o alagamento, simulando uma pesca. Peixe ele não iria encontrar. Mas lixo, isso sim, seria uma certeza. O riacho do canal Lava Tripa estava tomado de sujeira. Ele fica no cruzamento da Avenida Presidente Kennedy com a Avenida Senador Nilo Coelho, conhecida como a 2ª Perimetral Norte, também em Peixinhos. À tarde, mais transtornos surgiram. Por causa de um buraco nesse trecho, na 2ª Perimetral Norte, no bairro de Aguazinha, pessoas que trabalham e moram na localidade colocaram galhos de árvores e pneus para impedir que acidentes aconteçam. Mesmo assim, alguns motoristas se arriscavam. A gente tem que tomar essa decisão. O sábado a gente botou, eles tirou, a gente botou hoje de novo, para ver se ajuda em alguma coisa, né? O buraco está de um canto a outro da pista. Muitos motoristas decidiam retornar. Eu estou indo para Agamenon. Tem encontrado muita água de lá para cá? Não, para cá não, para cá tá tranquilo. Agora não sei como é que tá para lá. Entra ano e sai ano, período de chuva, muitas vezes por conta de transbordamento de canal, fica isso aqui, ó. Os ônibus desviaram deste trecho alagado e os passageiros tiveram que descer e terminar o percurso a pé. Desci lá na primeira parada. Se não tivesse bloqueado aqui, você ia descer aonde? Nessa segunda, na próxima aqui agora. Agora me diz uma coisa, como é que tem sido, hein? Poxa, transtorno, né? Isso aqui é sempre assim, sempre assim. É anos e anos esse buraco aí. Bueiros e caixas de tubulações cheias transbordam pela Travessa do Março. Sempre que chove, é um transtorno para Francineide. A água, quando vem desse beco, vai todo dia para o campo, enche, aí fica ali perto da minha casa. E ali fica. Aí depois, quando a chuva diminui, vai secando. E no meio de tanta água em Peixinhos, uma visita inesperada chamou a atenção de quem passava pela rua Armindo Cardoso Moura, a antiga Rua da Areia. Uma tartaruga apareceu no meio da via. O animal surgiu em meio à água acumulada e despertou curiosidade de moradores da área. Bom, de acordo com a Prefeitura de Olinda, a Avenida Senador Nilo Coelho está em obras para tapar os buracos e melhorar a drenagem. O serviço precisou ser suspenso por causa das chuvas e deve retornar no período de estiagem. O Recife, onde chove neste momento, também sofre com a água.
No bairro de Afogados, motoristas e pedestres precisaram passar no aguaceiro e reclamaram dos buracos. Na Avenida Mascarenhas de Moraes, bairro da Imbiribeira, zona sul do Recife, o alagamento em dias como o de hoje é um problema crônico. Choveu, enche de água. No bairro de Afogados, muitas vias também ficaram assim. A Rua Acre virou um rio. A do mercado de Afogados estava deste jeito. Seu Cláudio ficou revoltado. Enfrentou muito aperreio do bairro do Cordeiro até aqui. A Rua da Lama, aqui a Abdias, você vindo por aí por São Martim, aonde você vinha é só água e lixo. E seu carro é razoavelmente alto, né? Isso aqui é um barco, para onde entra um barco, uma embarcação. Porque você pode entrar com uma caminhoneta alta, é arriscado você ficar. Porque ninguém está vendo o que é que está debaixo da água. Não é isso? Uma boca de lobo, um buraco. A Estrada dos Remédios não escapou. De carro, de bicicleta ou andando, o pessoal penou para chegar aos compromissos. Passar por aqui foi um transtorno. É muito ruim, é horrível, horrível. Olha, estou toda molhada, mesmo de calça, mas estou toda molhada. Não tem para onde não. Só evita os pés, né? Pelo menos isso. Pisar nessa água podre, que eu já peguei um germe que não ando mais não, sem bota não. Tem que andar assim, porque não tem condições não. Para todos os lados, foi este o resultado de uma manhã chuvosa. Um dos pontos mais críticos do bairro é a Rua Nicolau Pereira, que dá acesso ao mercado e à estação do metrô. Quem passa com frequência diz que há muitos dias está deste jeito e que a buraqueira pode causar acidentes e prejuízos. Seu Adias pediu com urgência uma sinalização. Esses buracos estão danificando os carros, os motoqueiros e nem nada assim de sinalizar, a prefeitura sinalizar ali para não acontecer um acidente como está acontecendo. Porque você passa pelo buraco, está cheio de água, dá a impressão que vai tudo se acabar dentro do carro, né? Entendeu? Existe esse alagamento há muitos anos, todo mundo sabe, mas é aquela coisa, chovia e a água ia embora. E agora não está, faz 2 semanas que está com essa água e essa água está ficando podre, mais do que é. Este homem que vinha na bicicleta teve que descer para conseguir passar. E mesmo assim se arriscou. Bom, a Prefeitura do Recife disse que enviou mais cedo uma equipe para verificar a drenagem na Rua Nicolau Pereira e nas ruas próximas, no bairro de Afogados, e que já começou as ações necessárias no local. Moradores de uma comunidade no Ibura perdem o sono em época de chuva forte. São problemas que atormentam as pessoas por ali há anos, como a água suja de um canal que invade as casas e provoca prejuízos. Angélica é mãe de 6 filhos e a família convive há anos com o mesmo problema. Quando chove, o canal da comunidade do Jagatá, no Ibura, transborda e a água suja entra em casa. No início de maio, ela perdeu móveis e as coisas dos filhos. Qualquer chuvinha que dá já alaga, tanto é que agora não deu nem essa chuva toda. E o canal como já tá vindo aquela correnteza forte. Quando vem aquela chuva bem forte, a água entra para nossas casas, a gente vem perdendo todos os móveis. Há 5 anos, durante um temporal, a casa da mãe dela desabou. Desde então, Maria Sueli tenta recomeçar. Mas a casa que ela foi morar também alaga. E mais uma vez, teve que sair e gastar o pouco que tem com aluguel. Meu sonho era o quê? É fazer esse canal para poder eu sobreviver. Meu sonho é realizar esse canal pronto, entendeu? Que meu pai também, o sonho do meu pai era esse. Era antes dele morrer, ele ver esse canal pronto. Meu pai morreu e não viu o canal pronto. É isso aí que eu tenho a dizer, os povos tudo sofrendo. Neste vídeo, um morador tenta tirar a água de dentro de casa com uma vasilha e um balde. É assim também na casa de Deila. Ela mora ao lado do canal e diz que o medo não deixa ela e os 2 filhos dormirem. Quando chove, a noite é de vigília. Se alagar, é impossível sair. Você tem que ficar, subir, pendurar em cima do que tiver. Eu tenho uma mesa aqui onde a gente se pendura até baixar a água. Cada ano fica pior e sempre se perde tudo. Tudo se perde. Se você entrar na minha casa, não tem nada. Além do canal, outra reclamação dos moradores é que parte da rua Rio Prado está cedendo. Em alguns trechos, o asfalto já apresenta afundamento e o medo é que as pessoas fiquem sem essa via. Outro ponto de atenção é este muro, que já aparece inclinado e preocupa quem passa por aqui.
Carlos Alberto, conhecido como Magno, mora há 34 anos na comunidade. Ele reuniu fotos do canal e fez um abaixo-assinado, cobrando uma obra definitiva. Os moradores usam como exemplo este outro lado do canal. Fica logo aqui, bem perto. Eles contam que a prefeitura fez uma obra neste trecho e a situação melhorou. Terminaram lá e não fizeram aqui, que era para fazer ele todinho. Aí ali parou. Aí aqui a gente nesse sofrimento não pode sair de casa. Se tiver doente, não pode nem botar o pé na rua, porque senão a água leva. Quem está na rua tem que deixar a água baixar para entrar dentro de casa. Sofrimento. E daqui a pouco a gente não tem mais nem caminho para caminhar aqui. Porque está comendo tudo aqui, ó. O caminho, daqui a pouco isso aqui não tem mais. Quando o canal sobe, a água também invade o comércio na Avenida Dois Rios. A barbearia de Walterlan já foi atingida e o prejuízo vai além do dinheiro. É a rotina comprometida e desorganizada por um problema conhecido e que, segundo a comunidade, merece atenção faz tempo. Semana passada choveu na sexta e aí a gente não conseguiu atender os clientes e aí sobrecarrega o sábado, que também já é um dia corrido. E acaba também chovendo e a gente tem que fechar as portas, porque senão a água invade e é terrível. Sensação de impotência total. É terrível, terrível. Nós entramos em contato com a prefeitura para saber se existe algum projeto de obra para o canal nesse trecho da comunidade Jagatá. A Enlurb informou que vai enviar equipes ao local para analisar a situação e verificar as medidas mais adequadas para minimizar o impacto climático na região, mas não estabeleceu prazo para obras no local. Parte do forro do teto do 7º andar do Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife, desabou hoje pela manhã. Imagens enviadas para a TV Globo mostram o buraco aberto no teto e pedaços de gesso espalhados pelo chão do corredor. Também é possível ver pacientes, acompanhantes e funcionários no local. Apesar do susto, não houve feridos. Testemunhas contaram que o acidente pode ter relação com a chuva. O HR informou que o acidente não impactou o funcionamento do 7º andar e que a área onde o forro cedeu ainda não passou por reforma. Segundo o hospital, a equipe de manutenção está atuando no local. O HR passa por uma reforma de 130 milhões de reais. E moradores de um prédio no bairro de Parnamirim, na zona norte do Recife, levaram um susto ao encontrarem um jacaré. Essa história curiosa está no G1 e você confere apontando a câmera do celular para o QR Code que está aí na tela. As imagens mostram, olha só, o animal encostado perto das plantas, em uma área com pouca iluminação, no muro do prédio. Foi ontem à noite. O jacaré mede cerca de 2 metros de comprimento e foi encontrado no edifício Príncipe de Castela, na rua Muniz Tavares, a poucos metros do rio Capibaribe. Moradores contaram que o animal passou mais de 24 horas no local. O resgate do jacaré foi feito por uma equipe da Cipoma, a Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente. E daqui a pouco a gente volta a falar da chuva, porque vem mais água por aí. O Ministério Público de Pernambuco participou hoje de uma operação contra o tráfico de animais silvestres. A ação foi realizada em parceria com o MP da Bahia e o de Alagoas. A Operação Ninho de Falcão desarticulou uma quadrilha especializada em traficar animais. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar em Jaboatão dos Guararapes e na cidade de Medeiros Neto, na Bahia, mirando fornecedores e receptadores. A operação apreendeu 373 pássaros silvestres da Bahia e encontrou 3 animais mortos. Aqui em Pernambuco, o Ministério Público cumpriu mandado na casa de um receptador, mas o cativeiro estava vazio, apenas com gaiolas e ração. Segundo as investigações, os suspeitos têm antecedentes criminais pela prática do tráfico de animais silvestres. Um policial militar da reserva de 56 anos foi assassinado a tiros durante um assalto no município de Itambé, na Mata Norte do estado. Essa notícia também está no G1 e você confere pelo QR Code na tela. As imagens mostram a movimentação dos suspeitos em frente a uma agência da Caixa Econômica na tarde de ontem. O tenente foi surpreendido pelos tiros disparados por 2 bandidos quando estava em frente ao banco. O PM morreu ainda no local, antes de receber socorro. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos roubaram uma bolsa com dinheiro que estava com a vítima. Os criminosos estavam encapuzados e fugiram após o assassinato. A Polícia Civil disse que abriu inquérito e que o crime é investigado como latrocínio, roubo seguido de morte. Até o momento, ninguém foi preso.
E a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de roubar alianças de ouro nas ruas do Recife. A prisão foi na manhã de hoje. Os policiais contaram com as imagens de câmeras de segurança para identificar o homem. Ele confessou os crimes. Nós tomamos conhecimento, nós já empregamos rondas nas áreas que foram mencionadas e a partir disso ele foi localizado no bairro de Água Fria. No momento ele foi encontrado com o capacete que aparece nas filmagens, bem como com uma alta quantia em dinheiro. Nós tivemos acesso a imagens que mostram pelo menos 4 ocorrências parecidas nas últimas 2 semanas e revelam um modo de agir do criminoso. Ele chega de moto, sozinho, e aborda a vítima na calçada. Esse caso foi ontem, ao meio-dia, na rua José Alexandre Caçador, no bairro de Ponto de Parada. O assaltante rende o pai que chegava com a filha da escola e leva a aliança dele. Também ontem, o mesmo motociclista faz outra vítima, dessa vez um homem que caminhava na rua Amaro Coutinho, na Encruzilhada. Na semana passada, na mesma rua, outro homem teve a aliança roubada pelo assaltante numa moto. E pouco tempo depois, mais um assalto semelhante, dessa vez na rua Caio Pereira, no bairro do Rosarinho. O criminoso chega a apontar uma arma para a vítima e depois leva a aliança roubada. O suspeito já tem passagem pela justiça por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a delegacia do Espinheiro, no Recife, e deve responder por 2 crimes. Flagrante pelo crime de roubo com a majorante do uso da arma de fogo, uma vez que a ação praticada por ele foi com arma de fogo, e além disso a corrupção ativa, uma vez que para configurar a corrupção basta o oferecimento do valor. Não precisa necessariamente que o agente público aceite. Então, como ele ofereceu o valor aos policiais, segundo a versão dos policiais, com a apreensão desses valores, ele também está sendo atuado pelo crime de corrupção ativa. Uma influenciadora foi sequestrada quando saía de casa com um carro no bairro do Cordeiro, na zona oeste do Recife. Você confere os detalhes dessa notícia também no G1, pelo QR Code que está aí na sua tela. Essas imagens da câmera de segurança divulgadas por Maressa Tereza, de 22 anos, mostram o momento em que os criminosos invadem a garagem da casa dela e a fazem de refém. Era por volta de meia-noite do domingo. De acordo com o boletim de ocorrência, os bandidos ligaram para a assessora da influenciadora exigindo o pagamento de R$50 mil via Pix para que Maressa não fosse morta. Momentos depois, Maressa Tereza foi levada no carro dos bandidos e deixada no bairro de Ouro Preto, em Olinda. A vítima contou à polícia que ficou em uma casa com os suspeitos. A influenciadora também disse que, ao ser sequestrada, estava com 2 celulares e os criminosos ficaram com um dos aparelhos, que custa em torno de R$12 mil. A Polícia Civil registrou o caso como extorsão mediante sequestro. E agora a gente mostra um pedacinho de um conteúdo bem legal que está no nosso Instagram, o @ne2.globo. Uma mulher se emocionou ao ser informada de que o carro dela foi recuperado no Grande Recife. O veículo foi localizado durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes. O roubo tinha acontecido no dia 13 de novembro do ano passado, no Recife. No nosso Instagram, você confere o momento exato em que o agente da PRF avisa para a mulher que o carro dela tinha sido encontrado. Vai lá, no @ne2.globo. Depois do intervalo, a Assembleia Legislativa aprova auxílio financeiro para vítimas da chuva. Saiba quem pode receber o benefício. E a previsão do tempo para amanhã. Tem mais chuva vindo por aí, inclusive já chegou essa chuva aqui no Recife. Agora 7h20, o NE2 volta já. Os deputados estaduais aprovaram por unanimidade 2 projetos de lei para enfrentar os prejuízos provocados pelas chuvas. As medidas contemplam um fundo de prevenção a desastres e um auxílio para as famílias de baixa renda. Os projetos enviados pelo governo do estado tramitaram em regime de urgência. Dos 49 deputados estaduais, 35 estavam presentes na sessão. Antes de serem aprovados por unanimidade, eles passaram pelas principais comissões da Assembleia Legislativa, a de Constituição e Justiça e a de Finanças.
Uma das propostas cria o Fundo de Proteção, Defesa Civil e Recuperação Ambiental para o Estado. O objetivo é financiar ações de defesa civil durante crises de eventos climáticos extremos. Nós teremos um fundo que será disponibilizado em todos os municípios que forem afetados por ocasião desses eventos climáticos ou de outros eventos. Algo que permita maior celeridade e assistência. O outro projeto de lei fala sobre a transferência de recursos. Essa interlocução está sendo feita com a Defesa Civil através da assistência social dos municípios, para que sejam repassadas para essas famílias e que elas tenham essa assistência também nesse momento difícil. O relator das propostas na Alep, deputado Antônio Moraes, do PSD, explicou que o texto passou por alterações após recomendações do Ministério Público. Na questão de multa de trânsito, porque 30% desse recurso vem de multas do Detran, ele só poderia ser aplicado em rodovias, em sinalização e segurança de trânsito. Isso é a legislação federal que diz. E no questão do Fundo de Meio Ambiente, também há uma regulamentação para só utilizar naquilo que tenha destruído, ou canais, ou riachos, rios, ou qualquer outro tipo que envolva aí a questão ambiental. Os deputados também aprovaram um projeto que cria um auxílio emergencial de R$ 2.500 para famílias de baixa renda atingidas pelas chuvas deste ano. Ele autoriza o Estado a transferir mais de R$ 8.700.000 às famílias que moram em alguma das 27 cidades que declararam situação de emergência. O benefício pode alcançar até 3.500 famílias, que devem estar inscritas no CadÚnico e comprovar prejuízos causados pelas chuvas. Mesmo votando favorável às propostas, a oposição alertou sobre a necessidade de políticas preventivas, bem como a aplicação adequada dos recursos para ações de defesa civil. A gente está num estado que tem grandes emergências climáticas. Recife é uma das capitais do mundo mais sujeitas à mudança climática e essas mudanças atingem sempre quem mais precisa. A população, na sua maioria, empobrecida, preta, de periferia. Então a gente precisa realmente executar os orçamentos, mas olhando principalmente para reduzir as desigualdades no nosso estado. E as famílias que vão ser beneficiadas realmente se confere daquilo que estão necessitando, e todo auxílio emergencial ela é bem-vindo, né? Esperávamos um valor melhor, mas também, obviamente, diante das circunstâncias e da pressa que isso precisa e as pessoas estão necessitando nesse momento, o que o governo nos enviou, é importante a gente fazer isso sem muita discussão, mas com muita fiscalização na execução, tanto do fundo como do auxílio emergencial. Bom, são 7h26 da noite, agora a gente confere onde mais choveu nas últimas 24 horas. Você vai ver aí na sua tela e aqui também, em Paulista foram 51 milímetros de volume acumulado, segundo a APAC. Olinda vem em seguida com quase 44 milímetros. Na capital, Recife, foram 41 milímetros e meio. Em Jaboatão, quase 27 milímetros. E em Camaragibe, 25 milímetros, acumulado das últimas 24 horas de chuva aqui na região metropolitana. E a APAC renovou o alerta de chuva para as próximas horas. O repórter Diogo Franco tem outras informações sobre a previsão do tempo. Oi, Diogo. Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. A Agência Pernambucana de Águas e Clima acabou de emitir uma renovação de atenção para a região metropolitana, região da Mata Norte e Mata Sul. A gente vai conversar com o Milson Ferreira, ele que é meteorologista aqui da APAC. Bem-vindo ao NE2, boa noite. Muita chuva para hoje à noite, chuva moderada, atenção. Explica para a gente o que é esse anúncio. Boa noite. A gente, na verdade, já estava com um aviso emitido desde ontem e a gente tem continuidade dessa chuva. Choveu dentro do esperado, a gente teve uma chuva até moderada durante a noite, ao longo do dia de hoje, e tem continuidade de chuva, pancadas de chuva principalmente moderada, pontualmente forte, devido a essa persistência de chuva, aos valores acumulados que podem chegar. A gente renovou o aviso com o status maior, o status laranja, para que a população fique ciente do acumulado de chuva que pode acontecer até amanhã. Perfeito. Choveu muito em Olinda, a gente viu hoje de manhã, aqui na capital também. Tem previsão de chuva amanhã também? Sim, essa chuva deve ocorrer principalmente agora de madrugada,
No início da manhã da quarta-feira, a chuva já deve dar uma reduzida. Ao longo da tarde da quarta-feira, a gente espera mais estabilidade, o céu pode até abrir, tá bom? Então, chuva mais intensa noite da terça-feira, madrugada da quarta-feira. A quarta-feira segue com mais estabilidade, mas deve dar, sim, algumas pancadas de chuva um pouco mais forte ao longo da noite e da madrugada, principalmente na região metropolitana do Recife, Zona da Mata, com foco região metropolitana do Recife e Mata Norte. A gente está vendo aqui no telão, na sala de situação da APAC, umas nuvens coloridas, laranja, azul, amarelo, bem perto aqui do nosso litoral. O que é que isso significa? Isso significa o sistema que está ocorrendo aqui, a gente chama de distúrbio ondulatório de leste, e ele está no oceano. Ele está, na verdade, desde segunda-feira no oceano, não entrou aqui, ficou estacionário, entrou no período da noite, é o que a gente esperava de fato. Foi ele quem fez chover mais significativamente aqui, e é ele quem deve fazer chover até quarta-feira, quando ele cede, e aí sim a gente tem um tempo melhor, mais estável, sem chuva aqui em Pernambuco. Romilson Ferreira, meteorologista da APAC, muito obrigado pela sua entrevista. Gustavo. E hoje à tarde teve lançamento do Guia para uma Transição Energética Justa, que chama a atenção para os impactos sociais da expansão da energia eólica no Nordeste. O evento, na Livraria Jaqueira, no bairro do Recife, foi organizado pelo Observatório da Branquitude. A programação contou com 2 mesas de debate, reunindo pesquisadores, lideranças comunitárias e moradores de territórios impactados. Em instantes, você sabe se tem dinheiro esquecido no banco? Esse dinheiro vai ser usado pelo governo federal para um programa que vai ajudar os endividados. A gente conta mais já, agora às 7h30. NE2 de volta. Mulheres que já foram tratadas por lesões graves no colo do útero podem se vacinar contra o HPV em todas as unidades públicas de saúde do estado. Mário Carvalho traz os detalhes. Oi, Mário. Oi, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. Eu estou aqui com Magda Costa, que é superintendente estadual de imunizações. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre essa vacinação. Por que ampliar, nesse momento, essa vacinação para HPV? Boa noite. É importante destacar que a recomendação dada pelo Ministério da Saúde e acatada pelo Governo do Estado de Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde, da ampliação da vacinação para além da rotina. Nós já realizamos a vacinação contra HPV de 9 a 14 anos e também de forma estendida de 15 a 19. E agora, de forma ampliada para mulheres com lesões cancerosas de alto grau no útero, no colo do útero, a vacinação com HPV. Qual é o impacto dessa vacinação para a saúde das mulheres? É o cuidado de forma integral, Então a gente vê a proteção e a prevenção dessas mulheres de forma integral com a vacinação e a redução do risco da reinfecção. A vacinação, então, ela reduz o risco de novas lesões? Na verdade, sim, A vacina, ela protege e a gente tem aí, a redução desse risco de novas infecções. A gente tem essas lesões que são precursoras, As lesões pré-cancerosas, e com isso a vacinação vai trazer proteção para essas mulheres. Então, só reforçar, quem é que pode receber esse novo esquema vacinal? Mulheres de qualquer idade, 3 doses, que podem receber, buscando a unidade de saúde, aí um período de 12 meses após o tratamento, podem receber a vacinação. Mulheres que já foram vacinadas também precisam fazer essas novas doses? Não, é importante que cada avaliação ela deve ser de forma individualizada. Se a mulher não recebeu a dose, se ela recebeu a dose de forma incompleta, o esquema de forma incompleta, ela deve também fazer aí a complementação do esquema. E se ela não recebeu nenhuma dose, procurar a unidade de saúde para recebê-la. Isso que eu ia perguntar, quais são os locais que estão disponíveis, qualquer unidade de saúde que costuma ter vacinação? Toda a unidade de saúde, nos municípios pernambucanos, nós temos mais de 2.800 salas de vacinas ativas no nosso estado e pode procurar a unidade de vacina para fazer a vacinação. Qual é a relação dessa vacinação com a prevenção do câncer de colo de útero? Todo o cuidado de forma integral. No estado de Pernambuco nós temos aí o programa que cuida das mulheres, o programa Útero é Vida. Então essa relação, a gente sabe que todos os dias morrem ainda mulheres por câncer de colo de útero. Então a gente precisa de fato ter esse cuidado da prevenção à proteção. Muito obrigado pela entrevista. Gustavo, volto com você. Termina hoje o prazo para os bancos enviarem o dinheiro esquecido de clientes para o governo federal.
O recurso vai ser usado para financiar o programa Desenrola 2.0. Quem tem mais detalhes é Lilian Oliveira. Lilian, boa noite, bem-vinda. Oi, Gustavo, boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. Isso mesmo que você falou. Agora, parte desse valor, ele vai continuar reservado para que os bancos enviem para as pessoas que ainda têm valores a receber. Se você quer saber se tem valores a receber ainda, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo. Você vai ser redirecionado para uma matéria do G1, onde tem todos os detalhes. Eu vou conversar com o Fabiano Moura, que é presidente do Sindicato dos Bancários, para explicar para a gente como é que esse recurso vai ser usado no Desenrola 2.0. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Lilian. Boa noite a todos e todas. Este recurso ele vai ser usado pelo governo, que já está no fundo de garantia de operações, para dar uma garantia aos bancos, às instituições credoras, em relação à inadimplência. Com esta garantia, os bancos eles vão poder fazer essa negociação, reduzindo os juros e negociando o montante da dívida, uma vez que esse recurso vai permitir que os bancos façam isso. Então, é um programa interessante e a gente até apela para que as pessoas procurem este programa. Agora, esse valor ele não vai ser totalmente usado, né? Tem essa parte dos 10% para quem ainda precisa receber. Corre o risco de faltar dinheiro para quem solicitar esse valor depois? Não, porque, veja, a expectativa do governo é que desses 10 bilhões que vai ficar no fundo, que vai garantir isto, 10% dele fique reservado para quem ainda tem esse recurso e queira resgatar. Após um período de 30 dias, todo esse recurso ele vai ficar no FGO para garantir essas operações de crédito que está reduzindo aí o montante da dívida muito. Por exemplo, 99% você pode reduzir essa dívida a juros de 1,99%. Você pode também usar parte do FGTS para cobrir essa dívida, seja no total ou seja parcialmente, num valor que vai até R$1.000 desse montante do FGTS. Então, tem várias opções que as pessoas podem utilizar para renegociar isso com as instituições credoras. Fabiano, muito obrigada pelas informações. Lembrando, pessoal, que no G1 a gente tem essa reportagem com todos os detalhes e o link do site que você acessa, coloca o seu CPF, acessa com a conta do Gov para saber se tem valores ou não a receber. Gustavo. Obrigado, Lilian. Boa noite. Pela Série C, o Santa Cruz venceu a Inter de Limeira na estreia do técnico Christian de Souza. O Santa começou pressionando. Logo no primeiro minuto, criou chance com Everaldo e obrigou o goleiro Saulo a fazer 2 defesas seguidas. A Inter só levou perigo aos 39, encabeçada de Vitor Leque, salva por Thiago Coelho. Na segunda etapa, aos 15 minutos, Ronald finalizou e Saulo falhou feio. 1-0 Santa Cruz. Aos 29, no contra-ataque, outra falha do goleiro da Inter de Limeira. Dessa vez, gol contra dele e de cabeça. A Inter ainda diminuiu com Getúlio, mas o Santa venceu por 2-1. O próximo jogo do tricolor é sábado, contra o Volta Redonda, na Arena de Pernambuco. E a gente se despede com essas imagens ao vivo da cinegrafista Melissa Fernandes. Tem chuva e alagamento na rua Nicolau Pereira, lá no bairro de Afogados. Então, atenção para quem vive em áreas de risco. Para você, uma boa noite e até amanhã.